Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre oncologia pediátrica. Eu converso agora nesse terceiro bloco com a oncologista pediátrica do Hospital de Amor Infanto Juvenil, doutora Érica Boldrini, que continuou aqui com a gente, agora vai esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores, né, doutora Érica? E tem muitas dúvidas acerca desse tema. Vamos tentar esclarecer, é muito importante. Doutora Érica, quais são os tipos de câncer infanto-juvenil mais recorrentes? É possível a gente falar sobre os cânceres mais recorrentes em faixa etária? Na verdade, dentro da pediatria, né, o mais comum é a leucemia, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o tumor cerebral. Então, esses são os que mais aparecem, né, os mais incidentes. E quando a gente começa a pegar um pouquinho mais o adolescente, o adulto jovem, muda, né? Que também, esses pacientes também são do escopo do pediatra, né? Porque eles não ficam com os adultos, eles ficam com os pediatras. Mas, grosseiramente, a gente sempre fala que os mais, né, que a gente mais vê, que mais aparece é a leucemia e o tumor cerebral. E os mais raros? Nós temos tumores raros, como tumores de tireoide, são tumores raros, eles aparecem um pouco mais nos adolescentes, tumores ósseos, tumores na suprarrenal, então melanoma é bem raro em criança, mas não é porque é raro que ele não deixa de aparecer, né? Então a gente acaba tendo, na verdade tudo é raro, né? O câncer infantil ele é muito raro, ele representa em torno de 2 a 3% de todos os tumores, todos os cânceres na hora que a gente vai ver. Então, mas apesar de ser uma doença rara, ainda é a primeira causa de morte no Brasil, né, por doença. Então, a doença que mais mata as crianças hoje em dia, né, antigamente no passado era diarreia, pneumonia, e aí isso com todo o avanço conseguimos, né, acabar com isso, e hoje a doença que mais mata é o câncer. Então, por isso a importância da gente conseguir avançar nesse diagnóstico precoce. Doutora Érica, falando dos tipos mais comuns, quais são os sintomas? Esse é o grande problema do câncer infantil. Os sintomas da doença são também sintomas muito comuns de outras doenças da infância, né? Então, uma das coisas que a gente sempre prega é que se a criança tiver um acompanhamento adequado com o pediatra, né, o pediatra vai ver que às vezes isso acaba se estendendo. Então, por exemplo, na leucemia, uma das primeiras coisas que aparece é a criança ficar um pouco mais pálida, mas uma criança também pode ter anemia, né, e que não necessariamente vai evoluir com nada assim. Então, mas quando a gente faz todo o acompanhamento e vê que essa criança começa com anemia, depois ela começa a ter manchas roxas pelo corpo, ela começa a ter febre, então é todo um quadro que vai se somando. Então são sintomas muitas vezes comuns de outras doenças, né, que muitas vezes juntos ou se somando ou com tempo mais prolongado de duração, é o que faz levantar a hipótese de ser uma doença neoplásica. Então, eu acho que são necessárias duas coisas. Primeiro, o pediatra saber reconhecer e, segundo, ter o acompanhamento do pediatra, né? Infelizmente, hoje em dia, muitos acabam indo numa unidade básica, um dia está um, outro dia está outro, e não tem essa ligação, essa continuidade do acompanhamento, da evolução do quadro clínico da criança. Isso vale também para os tipos mais raros? Isso acaba valendo também para os tipos mais raros, mas os tipos mais raros, infelizmente, a gente precisa que o pediatra, né, ou quem esteja lá na linha inicial, na linha de frente, tenha mais conhecimento ainda, né? Como a gente acabou comentando, o melanoma é um tumor raro na infância e o pediatra precisa saber, né, tentar olhar uma lesão e levantar essa hipótese, então ele precisa ter um conhecimento mínimo. E às vezes que é de uma coisa mais rara, é mais difícil ainda adquirir esse conhecimento. Mas, e até saber o que questionar dessa família e tudo mais, né? Então, uma das linhas que o hospital bate muito é nisso, né? De fazer treinamentos, tanto com profissionais de saúde como profissionais de educação, né? Com os professores, para tentar disseminar um pouco mais sobre os sinais e sintomas, que, né, não tem muito como a gente falar, porque são sinais comuns, né, que vai ter febre, vai ter uma dor, vai ter uma anemia, vai ter tudo, mas na hora que acaba somando isso, ou na hora que isso acaba se perpetuando, que são sinais que precisam ser levados em consideração. Doutora Érica, a senhora falou a respeito da importância do pediatra, né, estar apto a analisar esses sinais, esses sintomas, né, e constatar, diagnosticar se é um câncer ou não. Essa é uma queixa comum dos oncologistas pediátricos, não é? O que é preciso? O que a senhora vê então, isso? Na verdade, na formação da pediatria, não tem, ou tem muito pouco, a parte da oncologia.
né? Então, na verdade, a oncologia é um estágio que dura um mês e pouco, e então ela não acaba preparando o pediatra para isso. Então, por isso que existem tantas campanhas e tudo mais para a gente habilitar essas pessoas a reconhecer esses sinais e sintomas. E em relação ao tratamento de câncer, houve uma evolução quando a gente fala em câncer infantil nos últimos anos no tratamento? Na verdade, nos últimos 30 anos houve um boom, né? Não foi nem uma evolução. A pediatria ela sempre fica um pouquinho atrás da oncologia clínica, né? Os medicamentos primeiro vão para os adultos, depois que ele acaba chegando na pediatria. Então, nesses últimos 30 anos, a gente viu muita evolução em termos de quimioterápicos, as cirurgias estão cada vez mais elaboradas, cada vez mais refinadas, as técnicas radioterápicas, né, com os novos aparelhos, e então isso levou muito à sobrevida do câncer infantil. Então, hoje a gente pode falar que a gente tem entre 70% e 80% de cura das crianças com câncer, né? Que não era o que acontecia há pelo menos 20, 30 anos atrás. Como essa evolução influencia na qualidade de vida dessas crianças e também das famílias delas? Isso também aconteceu com toda essa evolução. Hoje a gente tem muito menos sequelas, né? Então a gente tem um tratamento que não se preocupa só com curar, né, mas com deixar que essa criança tenha uma qualidade de vida, que ela seja reinserida na sociedade, né, então que ela consiga trabalhar e consiga ter todo o desenvolvimento. Então hoje, com técnicas melhores de radioterapia, por exemplo, a gente não tem déficit de crescimento, a gente não tem esterilização, então já tem muita coisa mudando e melhorando nesse contexto. Sequelas, você falou sobre sequelas. É normal que a criança que passa por um câncer infantil, ela fique com sequelas? Não é normal. Como lidar com isso também? Então, não é normal, infelizmente ainda existe, né? A gente ainda tem crianças que são amputadas, crianças que precisam fazer nucleação, que é tirar o globo ocular, depende do estadio que chega, muitas vezes. Crianças que acabam tendo problemas cardíacos, porque depende da droga, depende se fez radioterapia. Mas isso é cada vez menor, mas ainda existe, infelizmente. Quando a gente fala em câncer infantil, a gente não fala muito em prevenção? Existe prevenção para o câncer infantil? Então, na verdade, assim, são pouquíssimos, na verdade, são os tumores raros, por exemplo, um tumor de globo ocular, que é o retinoblastoma. Esse, na verdade, se a mãe teve retinoblastoma, ela tem uma chance muito grande do filho ter, né? Então, não tem muito como prevenir, mas, na verdade, seria até uma indicação, né, de uma discussão de planejamento familiar, se ela quer ou não ter um filho. E nas outras doenças não tem como a gente prevenir, né? Então, o que a gente bate muito, a tecla que a gente bate sempre é no diagnóstico precoce. Uma criança que tem câncer ou que passou por um câncer, ela precisa ter um cuidado redobrado com a saúde? Na verdade, depende da patologia que ela teve, né? Mas o que a gente fala é que depois de 5 anos, né, que é o período que a gente fica muito preocupado com a doença, depois desses 5 anos a gente preocupa muito com o que o tratamento ou a própria doença tenha causado, né? Mas não com a volta da doença assim. E a gente estimula que ele faça tudo o que for possível, né? Que ele volte a estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Então, não é uma pessoa que tem que ter todos os cuidados. No primeiro ano pós-tratamento, sim. Aí a gente ainda tem muitos, porque o retorno da defesa, né, da imunidade celular, ele é rápida, mas o retorno da defesa dos anticorpos demora um pouquinho mais. Então, a gente tem que esperar isso para até retomar a vacinação, para essa criança voltar a ter. Nessa sua experiência, nessa sua longa experiência com câncer infantil, como é que você vê as principais necessidades do paciente com câncer, do paciente pediátrico? Olha, aqui eu tenho que te falar que é uma ilha de excelência, né? Então, a gente praticamente não tem as necessidades do tratamento. Então, o quimioterápico que eu preciso eu tenho, a radioterapia, a cirurgia, a gente tem os especialistas, tem tudo. E aí, o que a gente acaba vendo, né, é que muitos vêm de muito longe, e eles têm aquela necessidade do aconchego familiar, porque muitas vezes vem acompanhado só por um dos pais, não tem os irmãos, não tem os avós, tem às vezes a falta do alimento típico da região, né? Então é muito difícil quando a gente pega alguém do norte que tem uma alimentação típica e que a gente muitas vezes não acha em Barretos, por ser uma cidade pequena e a gente não dispõe de tudo. Então hoje o que a gente vê é muito
essa falta, né? Que por mais que a gente tente, que todo hospital tente, as nutricionistas correm atrás do que é possível, os alojamentos hoje já alojam famílias, não só um acompanhante. Então, eu acho que é isso que aos pouquinhos a gente vai tentando sinalizar e o outro hospital vai tentando, né, correr atrás para suportar essas faltas, essas necessidades. Um ambiente mais humanizado ajuda no tratamento da criança? Eu acho que nem ajuda, ele é essencial, né? A criança, principalmente a criança pequena, ela muitas vezes ela sabe que ela está doente, né? Mas ela sabe que ela está fazendo um tratamento, mas ao mesmo tempo ela esquece e ela está brincando, ela está correndo, ela está fazendo as artes, ela está tendo o desenvolvimento dela dentro do próprio hospital. Então, não é incomum crianças que aprendem a andar dentro do hospital, aprendem a falar dentro do hospital, né? Então, todo aquele ambiente voltado para a criança, humanizado, ele ajuda em todas essas necessidades da criança ser criança, né? A criança continuar a fazer as atividades que ela já fazia antes também? Também. Hoje a gente também apoia muito a escola hospitalar, né? Então não é porque a criança está tratando que ela tem que deixar de estudar, muito pelo contrário. E, então é uma escola individualizada que ela vai no limite do paciente e no ano que ele está, então mesmo ele sendo de muito distante, entra em contato com a escola da origem e tenta trazer, né, o que está sendo ensinado e aprendendo lá no grupo, para quando ele voltar, ele reinserir nessa escola. Então, isso também dá um objetivo, né, para a criança, para o adolescente, e com isso ele até minimiza aqueles efeitos do tratamento e da doença em si, né, porque tem outras preocupações. Doutora Érica, e qual a importância da família perto dessa criança durante o tratamento? Ou essa família mostrando apoio, mostrando carinho? O ideal, lógico, é que a gente tenha uma família unida, né? Às vezes a gente vê que tem a maioria das mães que estão aqui, os pais estão distantes, ainda trabalhando, precisando cuidar, né, dos recursos financeiros para o resto da família, mas quando a gente consegue toda a família unida, com irmãos presentes, a gente vê que o tratamento acaba fluindo melhor. Né? É uma criança que ela tem o aconchego, então ela não tem sempre aquela história de que eu quero ir embora, eu não aguento mais, eu quero minha família, né? Porque está tudo aqui, então mesmo que não seja a casa, não seja a comida, não seja tudo, o grande suporte está, né? Então a gente vê que é muito diferente quando as crianças que têm a família presente. Doutora Érica, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Obrigada. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Nós falamos sobre câncer infantil com a pediatra, oncologista pediátrica do Hospital de Câncer Infanto-Juvenil de Barretos, a doutora Érica Boldrini. Muito obrigada também pela sua participação, por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. Até a próxima!